NR10 trata de segurança em serviços e instalações elétricas. Ok? Então, faremos isso. Um pouco mais alto. Ok. Então, pronto, me reposicionando aqui, conforme eu dizia, falaremos de instalações de tomadas, abordando duas normas. As normas técnicas, basicamente, as normas técnicas e normas de segurança, já que falaremos sobre as dois conteúdos. Nas normas técnicas, abordaremos basicamente duas. NBR 5410, que é justamente instalações elétricas de baixa tensão, e NBR 14136, plugs e tomadas para uso doméstico. Então, logo à frente, eu vou fazer reportes sobre essas duas normas e vocês verão como elas auxiliarão a nossa instalação de tomadas. E quanto à parte de segurança, então aí entra a norma NR10. Eu tenho conhecimento técnico, sei como devo proceder para manipular o plug, para manipular a tomada e fazer a instalação, mas preciso me preocupar com a segurança. Como é que deve estar a instalação? Energizada, desenergizada? Como é que eu devo proceder? Quais os EPIs que eu preciso utilizar? Então, tudo isso abordaremos agora, neste momento. No slide seguinte, aqui, turma, eu faço uma breve alusão às normas. Essas normas, como eu já comentei em diversos momentos, elas podem ser obtidas na rede de computadores, né? Na web. Você pode chegar lá, NBR 5410, fazer o download de PDF e consultar os conteúdos que você acha pertinente para aquele assunto que você queira tratar. Então, aqui eu fiz o recorte das três normas. Vocês viram ali, né? 5410, logo acima, instalações elétricas de baixa tensão. Ao meio, 14136. Trata de quê? Plugs e tomadas para uso doméstico, em análogo até 20 amperes, 250 volts. E, por último, a parte de NR10, que é segurança, instalações e serviços de eletricidade. Então, para falar simplesmente da instalação da tomada, abordaremos tudo isso. E, de repente, você pode imaginar, será que é necessário realmente ter todo esse conhecimento? Eu posso chegar rapidamente ali, pegar a tomada e já faço. Funciona também. Mas, de repente, você pode estar desconsiderando as novas técnicas referentes a essa execução. E não só as novas técnicas, mas também as normas de segurança referentes a esse assunto. Na sequência, no slide seguinte, temos o seguinte aqui. Ó. Primeiro, o conceito é importante, né? Importante ter o conceito das coisas. Então, a tomada elétrica é o quê? Um ponto de conexão que fornece energia para um plug. Então, eu pego aqui diante de vocês, eu tenho alguns exemplos aqui, eu tenho aqui uma tomada. Então, aqui é uma tomada. Vocês podem ver uma tomada, essa tomada vai ter o quê? Energia, né? Porque os cabos estão chegando ao fundo dela. Então, o plug vai ser o quê? Conectado. Então, eu vou fornecer ao equipamento que estiver ligado aqui nesse plug, energia que está na tomada. Então, o conceito ajuda nessa compreensão. Essas tomadas, turma, podem ser basicamente de dois tipos. Quem já faz o curso de instalações elétricas deve saber que existem as tomadas TUG, que são as tomadas de uso geral, abreviação, e tem as tomadas TUI, tomada para uso específico. Então, o pessoal que só está fazendo NR10 ainda, que é a parte de segurança, talvez não tenha ouvido falar ainda muito nisso, embora que a gente procure abordar, mas saibam que existem dois tipos de tomadas, cada uma com uma aplicação específica. O que é que nós já vimos aqui? Ó? Por exemplo, as tomadas de uso geral. São ligadas ao que? Equipamentos móveis. Então, essa tomada de uso geral, você geralmente tem na sua casa, na sala, no quarto, você conecta ali os aparelhos portáteis. Pode ir um celular, um ventilador, uma TV, o que for, nessas tomadas. E são tomadas para até 10 amperes. Então, a parte também de filosofia de fundamentação de elétrica falava de corrente elétrica expressa em amperes. Certo? Então, se essa corrente for até 10 amperes, você usa o quê? Uma TUG, tomada de uso geral. E qual é o outro modelo de tomada que temos? As tomadas de uso específico, que são as TUI. Ó, as TUIs. Então, são ligadas ao que? Equipamentos fixos.
Então, por exemplo, aqui, vocês têm, aqui na sala, no Instituto, 2 condicionadores de ar splits. Esses equipamentos são ligados em tomadas específicas. Okay? São equipamentos que ficam parados, estacionados. Certo? Então, equipamentos estacionários são equipamentos específicos e, por isso, requerem tomadas específicas. Não só por isso, também quando a corrente supera o que? 10 amperes. Então, até 20 amperes, tomadas de uso específico. Então, você tem aqui aparelho de ar-condicionado, geladeira, máquina de lavar, são exemplos de equipamentos de uso específico. Certo? Por serem estacionários e por também ter corrente superior a 10 amperes. O que vocês percebem também nessa imagem, e que a norma fala, a norma de plugs e tomadas, que eu comentei com vocês no começo, é que tem uma pequena diferença na furação desses dispositivos. Percebam que o dispositivo de 10 amperes tem uma furação de 4 milímetros, ao passo que a de 20 amperes, 4,8. Então, lá à frente, eu vou mostrar a vocês que a norma permite que um dispositivo que seja de 10 amperes, eu consigo conectá-lo na tomada maior, mas não consigo fazer o contrário. Tá certo? Então, eu não posso falar pelo que eu acho. Eu tenho que consultar a norma. E a norma que eu mostrei para vocês trata desses 2 conteúdos. Aqui, turma, tem a questão da identificação dos bornes. Eu, quando pego uma tomada como essa, como é que eu vou ligar os fios aqui atrás? Vou chegar mais próximo. Não sei se vocês conseguem ver. Qualquer reclamação, vocês podem falar com ele aí, que ele sinaliza para mim. Certo? Então, eu tenho aqui 3 pinos, ao fundo, os 3 pontos aqui. Eu sei que aqui chegam 3 conectores, 3 cabos, na verdade. Como é que eu devo ligar esses cabos? Faz diferença a forma que eu vou ligar esses cabos? Então, aqui nessa imagem, o que é que nós temos? O frontal, dessa tomada aqui, não é isso? Temos o frontal, e aqui o verso dessa tomada, os 3 pinos. Precisamos identificar os bornes, porque esperamos fazer o quê? Fase, neutro e terra, se for instalação de 127 volts. Ou então, fase e terra, se for instalação de 220 volts. Tudo bem? Então, aqui está o frontal. Na imagem seguinte, o que é que eu destaco? Percebam. Eu quero destacar aqui que a própria imagem, não sei se vocês conseguem perceber na cara de vocês, tem um indicativo do N. Então, o N está dizendo que é o neutro da tomada. Então, já está me dizendo que eu não posso ligar em qualquer ponto aqui. Tá certo? Já está sendo indicado aqui que deve ser o neutro. A simbologia ao lado também já mostra aqui. Ó. Se você olha a tomada de frente, ó, se você olha a tomada de frente aqui, na verdade, eu vou fazer assim para vocês, tá? A tomada de frente. Olhando lá de frente, você tem que o pino central e acima, ele é o quê? Terra. Ó, o borne terra deve ser identificado com um símbolo. Se você imaginar essa tomada aqui, não sei se está muito claro para vocês, mas eu vou mostrar outra imagem. Aparece o símbolo do aterramento. Então, a norma, que norma? NBR 14136, está me informando onde eu devo ligar esses conectores. Então, se eu tenho terra no centro, acima, se eu tenho neutro à esquerda, né, olhando a tomada de frente, não é isso? Então, o último terminal aqui vai ser a fase. Então, eu sei, então, como ligar uma tomada. E tudo isso que estamos falando, por enquanto, é o que? A parte técnica. Como deve fazer. Não falamos ainda de segurança. Tudo bem? Pronto. Então, as marcações. Outra coisa, ele fala do borne terra, deve ser identificado com um símbolo. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Pronto. Então, ele fala que o borne terra deve ser identificado. Ok. A identificação dos outros bornes é opcional. Então, esse fabricante aqui está trazendo a identificação do neutro. Mas a norma diz que é opcional. Então, se o cara ali trouxer uma tomada sem nenhum N, ele não está equivocado, porque a norma permite isso. Agora, o neutro, o melhor terra, deve ser identificado. Embora que
Você, conhecendo a norma 14.136, vai saber a posição desses terminais, independente de estar sinalizado ou não. Certo? As marcações devem ser colocadas próximas aos bordes. Então, aqui está, conforme descreve a norma. Tudo bem? No slide seguinte, referente a isso, vocês podem ver aqui um modelo que facilita e um outro que complica. Eu trouxe duas situações. Esse modelo aqui, turma, o que é que nos ajuda? Quem já está um pouco mais adiantado na parte de instalações, embora que nós conversamos de vez em quando também na parte de IR10, é que tudo tem cores. Então, as fases têm cores que representam os condutores. O neutro também tem cores que representam os condutores. Então, quando você vê uma tomada como essa, com esse azul aqui embaixo, já está indicando que esse azul representa o quê? O neutro. Se você também olhasse essa tomada de frente, conforme nós conversamos há pouco, o que é que você teria? Ó, acima, e na parte central, o terra, à direita estaria a fase, e à esquerda, o neutro. E as cores já ajudam a identificar. Eu posso só, para quem não sabe ainda, fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar aqui para vocês rapidinho, que as fases, elas podem ser, ó, quais são as cores, ó? O branco. No neutro, nós temos o quê? Azul. E para a terra, nós temos o quê? Verde. E vocês sabem, já conversamos na aula, que neutro é diferente de terra. Tá certo? Pois bem, então aí estão os condutores e aquele modelo de tomada nos ajuda a perceber o que a norma já identificava. Certo? A norma já identificava aqui a posição de cada um e já vem com essa cor aqui também facilitando a identificação. Agora, perceba esse outro modelo. Tem umas questões, turma, que eu trouxe para você de um vídeo aí. Olha só esse modelo aqui. Ó. Você tem um caso onde o pino é abaixo e tem um caso onde o pino é acima. Então, fabricante, né, você perceba que isso aqui é uma peça única, onde você tem os bordes da direita e esquerda, só que a parte central, um embaixo está em cima. Tem situações mesmo na prática que você vai fazer a instalação e não sabe se deve posicionar a tomada, né, virada para cima ou para baixo, daqui como é que está o equipamento, como é que está a tomada do equipamento. Então, nesse caso aqui, vamos seguir o quê? A norma. A norma manda posicionar no centro sempre o terra, à direita a fase e à esquerda o neutro. Isso, turma, sendo uma instalação de 127 volts. Se fosse uma instalação de 220 volts, como isso seria feito? No lugar do neutro, você teria mais uma fase. Tudo bem? Pode sim. Turma, falávamos justamente de tomada de 10 amperes e de 20 amperes, não é isso? Então, essa questão da furação, o tamanho da furação já facilita a identificação. E também você evita o quê? O uso indevido de equipamento que tem uma potência maior que uma tomada que tem uma potência menor. Então, essa furação já é inibe, você não consegue fazer. É bem verdade que tem situações onde eu já vi pessoas comentando que força, que faz isso, que faz aquilo para conseguir. Mas a norma já faz com que você não tenha essa possibilidade de fazer essa inserção. O de 10, você pode colocar no de 20, mas do contrário, você não consegue pegar o de 20, um plug, né, de 20 amperes, que é mais largo, e colocar numa tomada de 10 amperes. Ali discrimina aqui, para quem já viu e para quem não viu também, onde você usa as tomadas de 10 amperes aqui, ó, no dia a dia, TVs, carregadores de celular, computadores.
Então, a potência é menor, o consumo é menor, um plug mais fino, certo? Para outros equipamentos, tomada de 20 amperes. O André Santana, ele está fazendo o seguinte, eu aprendi que o neutro fica sempre do lado direito da tomada, certo? Fica para baixo. Isso está correto? Que o neutro está para a direita. O neutro fica sempre do lado direito da tomada e o terra para baixo. Olha, não, depende como ele está posicionando a tomada. É isso que eu estou falando aqui. Eu vou voltar aqui. Voltar ao slide. Vou voltar. Avançar, voltar. Pronto, até pode ser essa aqui mesmo, mas se voltar, pronto, pode voltar aí, cadê? Pode ser esse, pode ser outro, bota mais um pouco aí. Não sei se é nesse. Pronto, então eu vou pegar esse aqui, eu vou pegar esse caso aqui, vou fazer um desenho do caso. Pronto, ó. Vou apagar isso. E faço o seguinte, ó. Eu tenho aqui minha tomada. Aqui está, ó. Terra. Fase. E aqui o neutro. Se você tivesse ao contrário, só mudando agora, se você inverte a tomada, se você invertesse a tomada, ó, mas o que a norma pede? A norma pede que sempre o terra seja abaixo, a fase, posicionada conforme. E aqui está o neutro. Foi aquela situação que eu mostrei aqui das duas tomadas. Não esse modelo, mas acho que no slide seguinte. Se você puder virar aqui. Então, você tem a fase. Quem está falando isso é a própria norma, a norma 14136. Certo? Agora, tem equipamentos que estão posicionados, inclusive eu vou mostrar um exemplo aqui que eu trouxe para vocês, justamente nessa condição. Onde você tem o pino voltado para cima, voltado para baixo. Certo? Mas esse posicionamento está dentro da norma. Deixa eu pegar aqui para... Tá aí, tudo bem, só para poder se nacionalizar. Então, é o seguinte... Ok, pode passar. Foi que eu trouxe os dois modelos. Olha esse modelo aqui, ó. Esse modelo aqui que eu tenho abaixo, acima, mas o posicionamento da fase, conforme a norma, que eu já recortei, né? Refiz o recorte da norma, é dessa maneira. Eu vou fazer o seguinte... Pode mostrar um pouquinho para mim. Aqui ainda está falando do padrão, mas mais na frente eu vou voltar esse assunto aqui. Continua aqui para mim, faça favor, 10 amperes. Não, volta um pouquinho. Aqui dá do cálculo. Então, a questão do posicionamento, quem diz, a norma. Se você monta de uma forma ou de outra, ela vai funcionar. É bem verdade que tem uma questão a nível de aterramento, que mais à frente eu faço um comentário, mas a nível funcional, ela não vai implicar no funcionamento do equipamento, só que eu estaria fazendo conforme a norma. Pode dizer isso aqui, Lênin, pode seguir. Pronto, nós falamos da tomada, ok. Acho que aí está voltando, né? Avançar, isso. Ok, seguinte, passar desse. Falamos desse aqui. E agora falando só do padrão de 10 amperes. O problema é o seguinte, aqui está falando já da potência. Eu não sei se todos vocês já viram comigo ou com outro instrutor essa equação. Que a potência elétrica seria a tensão vezes a corrente. Então, perceba, se você já tem uma corrente fixa, a corrente I, que a tomada permite, é de 10 amperes, e se sua tensão na sua instalação é de 127 volts, você vai ter uma potência que vai ser o quê? Ó, sua tensão vezes sua corrente. Então, você conseguiria ligar até 1.270 watts com a tomada de 10 amperes. Se essa tomada, se você estivesse numa tensão, numa rede de 220 volts,
e a tomada de 10 amperes, você também terá uma potência um pouco maior. Você consegue ver com o mouse aqui? Não, né? Tudo bem, certo, mas tranquilo. Então, aqui, vocês vão ter uma potência de 2.200 watts, caso a rede seja 220, ou 1.270 watts, caso a rede seja 127. Por quê? Quem nos dá essa informação é essa equação. Então, vocês conseguem perceber o limite de potência. Então, se a corrente for maior que 10 amperes, então, eu vou usar a tomada para 20 amperes, e também é o seguinte, turma, vai ser usado aqui um circuito específico. O que significa um circuito específico? Eu já comentei para algumas pessoas que circuito é quando você tem um disjuntor controlando as cargas que estão abaixo dele. Então, se, por exemplo, eu pego esse disjuntor, desligo um monte de tomadas, aquelas tomadas estão no circuito desse disjuntor. Tanto que a norma estabelece um disjuntor para tomada, ou seja, um circuito, e um circuito para iluminação. E só eu desligo o disjuntor, que seria o circuito de tomadas, a iluminação permanece, ou vice-versa. Ok? Então, passou de 10 amperes, tem que ser circuito específico. Então, no caso dos splits, cada split tem um disjuntor específico, um circuito específico. Para as pessoas, para aqueles alunos que tiveram a possibilidade, que fizeram a matéria de dispersão, viram lá no quadro do IC que cada split desse tem um disjuntor específico. E aqueles que não viram, verão breve. Então, isso aqui é a situação de 10 amperes para as potências possíveis, certo? A depender da tensão da rede. Okay. Na seguinte, temos a mesma comparação, só que para 20 amperes. Então, eu mudo basicamente o quê? Um fator aqui, né? A corrente. Eu ainda vou fazer tensão vezes corrente, só que a corrente agora deixa de ser 10 e passa a ser o quê? 20. Consequentemente, eu consigo uma tensão muito maior. Então, se a rede for 127, usando a tomada de 20 amperes, eu consigo essa potência, 2.540, que é a multiplicação. E se a rede é 220 e a corrente é 20 amperes, na tomada de 20 amperes, eu vou ter uma potência muito maior, certo? E mais à frente falaremos de quê? Falaremos também de cabos. Não basta colocar tomada. O cabo também tem que ser compatível com essa tomada, certo? Tanto que vocês sabem, quem não sabe ainda verá mais à frente, que para o circuito de iluminação, você tem uma dimensão de cabo, 1,5 mm, e para as tomadas, outra dimensão, 2,5 milímetros ou mais, a depender da carga. Dúvida, professor? Sim. O Tom Carvalho está perguntando. Professor, em uma situação improvisada, onde a lâmpada precisa ser ligada a uma fotocélula, em uma tomada de 220, qual é o risco de queimar a fotocélula? Olha, ele está falando de uma situação improvisada, ele complementar a lâmpada com 220, a fotocélula. Se corre o risco de queimar essa fotocélula. Olha se só. ele ligar essa lâmpada na tomada 220. É o seguinte, o comentário que eu faço, a resposta que eu te dou é o... Tom Carvalho. Pronto. É o seguinte, o que acontece? Felizmente, para vocês, alguns que já viram, me parece que a turma que está em instalações elétricas não viu ainda. Todos os dispositivos que vamos instalar aqui, seja a fotocélula, seja o sensor de presença, o que for, muitos deles já trazem no seu corpo um diagrama de ligação. A situação, como você falou, a ligação 220 a 127, aquele produto, certo? Então, quando você tem uma dúvida como essa, a depender do produto que você tem em mão, se é para 220 ou 127, você consulta o diagrama. Se esse diagrama não está no corpo do instrumento, você tem um fabricante do equipamento para consultar esse diagrama. Ok? Evidentemente que se você pega um equipamento que você sabe que é 127 e colocar em 220, você vai queimá-lo. Mas, essa informação, como é que funciona o equipamento, você deve ver qual a alimentação que ele trabalha para que possa fazer corretamente essa ligação. Não sei se ele respondia, mas seria isso. Então, sabendo como funciona a fotocélula, se ela é 220, 127, você aí vai poder fazer coerentemente essa ligação. Ele disse que a fotocélula é 1000 volts. Pronto. Então, sem problema nenhum. Certo? Então, falamos aqui do padrão
de potência, né? No caso de padrão de 20 amperes e padrão de 10 amperes. Então, você vê que as potências são diferentes. A questão da compatibilidade, turma, mais uma vez, ó, esse recorte que eu faço aqui, ó, esse recorte é da norma 14.136. 14.136. A compatibilidade está falando o quê? As tomadas de 20 amperes, olha só, devem permitir a inserção de plugs de 10 e 20 amperes. E as tomadas com contato terra devem permitir a inserção, isso aqui é outra história. Tem tomadas mais antigas que não tem o pino de aterramento. Em vez de ter 3 pontos, como essa aqui, pronto, aqui a tomada de 2 pinos. Então, a tomada de 2 pinos, eu tenho que conseguir fazer a inserção, ó. Bom, tomada de 2 pinos, eu tenho que conseguir fazer a inserção nessa que tem o quê? O plug, né, de 2, tomada de 3. Eu consigo fazer, só que essa aqui é de, ó, só que essa aqui é de, pronto, cadê? Não tem nenhum aqui de, o que é isso aqui? Ao vivo é assim mesmo. Então, todos esses aqui são 3 pinos. Mas se fosse o contrário, que o pino é de 20 amperes, eu não consigo fazer nas tomadas de 10, certo? Mas eu tendo um pino, eu tenho que conseguir fazer a inserção sem problema algum. Enquanto ser de 10 amperes, tá? 10 amperes aqui. Eu não sei que se fosse de 20, esse aqui de 10 eu consigo fazer a inserção. Todas 10 aqui. Mas aqui há 3 pinos. Mas vocês conseguem compreender qual é a mensagem do texto, né? O de 20 amperes, as tomadas, quem é a tomada, tem que aceitar a pino de 10 e de 20. Abaixo ele fala, as tomadas de 10 amperes não devem permitir a inserção de plug de 20. Então, quem está falando isso? A norma. Assim como a norma também estava falando, o posicionamento de cada condutor desse. Tudo bem? E aqui, mais uma vez, a diferença visual da furação de tomada de 20 amperes e tomada de 10 amperes. Pode passar. Turma, aqui, ainda tem aquela história que nós estávamos conversando. Percebam, 2 tomadas. O que está mudando aqui? Apenas a posição do pino central. O pino central, que é justamente o pino de aterramento. Percebam que, olhando essa tomada de frente, a tomada está, o pino de terra está abaixo e aqui acima. A mesma coisa, o que é que você percebe mais abaixo? Plugs cujo modelo você tem o pino acima ou o pino abaixo. Então, existem diversas colocações em relação a isso. Tem alguns modelos de tomada. Esse modelo aqui, por exemplo, aqui é intercambiável, não é fixo. Você consegue posicioná-lo, certo? Mas o que é que você tem por padrão? Sempre central sendo terra. Seja acima, a central vai ser terra, à sua direita, a sua fase, certo? Então, e outra coisa, tem tomadas também que ficam na horizontal. Na horizontal. Esse é o slide seguinte? Pode passar o slide seguinte, por favor. Pronto. Aqui tem a situação, isso é um recorte, turma, de um vídeo. Estava passando um vídeo, eu achei muito interessante, fiz um recorte. E eu vi que no vídeo o pessoal reclamava justamente desse espelho, ó. O espelho está feio, até eu coloquei a observação aqui, ó. Convém substituir o espelho da tomada. Mas o que é que o técnico está falando? Que ele chegou em uma situação, uma residência, onde ele encontrou, ó, na tomada, o pino terra para cima, e se você perceber o plug é para baixo. Então, o que é que tem que acontecer nesse caso? Ou você vai botar a tomada invertida, né, de cabeça para baixo, assim, inverter, o cabo fica para cima, ou então você vai mudar isso aí. Sempre obedecendo o quê? A norma, o posicionamento desses cabos aí. Então, o que foi que ele fez? Na sequência do slide seguinte, vocês percebem que ele fez uma mudança no posicionamento do slide anterior. Ele fez uma mudança. Estava abaixo, né? O plug para cima. No slide seguinte, aí retornamos, né? Mas o slide, depois daquele slide, depois desse,
Pronto. Então, ele fez aqui um modelo, aqui é um slide na tomada para baixo. Ele fez a inversão de cima para baixo, para poder trabalhar conforme a tomada foi fornecida e manter o cabo também virado para baixo, né? Porque senão ele iria inverter e ter esse cabo virado. Eu não sei se vocês estão me entendendo, né? A depender da posição da furação, você pode trabalhar para tomar na posição correta, o cabo descendo, aqui no modelo aqui. Assim, o cabo descendo, né? Se tivesse, por exemplo, aqui. Ou o cabo descendo, ou então o cabo subindo. Não é isso? Então, que se trabalhe com o modelo do cabo para baixo. Slide seguinte. Então, eu já comentei. Ok? Então, já comentei mais uma vez, ó. Posicionamento dos terminais. Isso aqui você vê mais uma vez, ó. Recorte. Esse recorte é recorte de internet, que não vem nem da norma. Ó, a fase, o terra e o neutro. Então, nesse modelo de fabricante aqui, esse fabricante traz os dois, ó, na mesma posição, ó. Terra sempre acima. E nesse caso aqui, uma tomada, um modelo abaixo, um modelo acima. Conseguem perceber a diferença que eu estou falando para vocês? Então, o fabricante traz os dois modelos de terra acima e o outro, o segundo fabricante traz todas as duas situações. Um abaixo, outro acima. Só que você olha a norma e sabe que a fase vai ser ligada sempre à sua direita. Tudo bem? Então, falando sobre isso, perceba, ó, estamos tratando basicamente de normas técnicas. Normas técnicas. E aqui, falando de normas técnicas, nesse padrão, nessa instalação, nós conseguimos aí observar duas coisas. Padrão de cores, que não foi obedecido, e seção dos condutores também não foi obedecida. O que é que tem a ver essas duas situações? Imaginem vocês que estamos falando sobre instalar uma simples tomada. Então, você percebe aqui que o cara está usando uma cor azul no centro, que seria o terra, e dois cabos vermelhos para as fases. O que é que a norma recomenda? Que você tenha para as fases diversas possibilidades, são 5 possibilidades, conforme foi colocado no quadro, né? Vermelho, preto, marrom, amarelo e branco, todos podem representar fase. O terra deve ser usado no cabo na cor verde, não na cor azul. E o neutro deve usar o quê? O neutro deve usar o azul. Certo? Então, isso aqui ele desprezou a norma. E você, conhecedor da norma técnica, não vai fazer como essa pessoa, esse profissional acabou fazendo. Seção dos condutores, o que é que tem a ver? Seção dos condutores diz o seguinte: no mínimo, uma tomada deve ser ligada com um cabo de 2,5 milímetros quadrados. Ah, mas eu vou ligar um celular, não precisa de um cabo de 2,5. Só que a norma diz, olha, assim que você vai estar ligando um celular, essa tomada vai ligar qualquer coisa aqui, qualquer equipamento. Certo? Então, a norma já estabelece qual deve ser esse cabo. Se você faz a revelia da norma, você está fazendo o quê? Uma transgressão técnica nesse caso. Tudo bem? Então, tem isso aqui para ser corrigido. Mais adiante, o que é que nós vemos aqui, uma situação que eu mostro para vocês aqui nessas duas imagens. O que é que vocês conseguem perceber? Primeiro, mais uma vez, aquilo que comentamos no começo. O fabricante identifica o aterramento. Eu acho que vocês conseguem perceber daí da casa de vocês. Ó, tem um aterramento. Essa parte é obrigatória. Esse fabricante identifica também o neutro. Que a norma diz que não é obrigatório você identificar neutro nem fase, não é obrigatório apenas o terra. E aqui, o que é que você já vê? Uma instalação começando com o cabo correto, o cabo na cor azul, conforme nós comentamos, que é o cabo de neutro. E abaixo, você já vê uma tomada pronta, onde o profissional usou o cabo azul de neutro, o cabo verde para aterramento e um cabo vermelho para a fase.
Mas, uma vez lembrando que essa instalação é instalação de 127 volts. Se fosse a instalação de 220, você teria um outro cabo aqui no lugar do azul, né? Um outro cabo de fase, poderia ser branco, preto, o que fosse. E o técnico logo saberia reconhecer que aquela instalação é a instalação 220. Só que ele também vai fazer medições, né? Não basta só usar o cabo, porque o cabo não vai ser muito indicativo. Então, o técnico vai ter que ter essa sensibilidade. Mais à frente, o que temos? No slide seguinte, falamos agora das normas de segurança. Então, perceba, falamos basicamente sobre tomada, parte técnica, o carro, posicionamento dos bornes, só que tem mais informações que não vamos discutir, porque mais à frente, qual altura que você coloca a tomada? Tem tomada baixa, tem tomada média, tem tomada alta, então, por enquanto, como é que eu ligo a tomada, como é que eu posiciono com as suas condutores, certo? Pronto. Parte de segurança, já sei mexer. Preciso me preocupar com a segurança? Posso. Quem cuida da minha segurança não é mais norma técnica. NR10. Algumas pessoas estão fazendo o curso de NR10, outras já fizeram. Então, o que é que fala sobre NR10? Eu fiz um recorte aqui, vocês podem ver aí, vou falar rapidamente sobre isso. Estabelece os requisitos e condições mínimas. Foi o que eu recortei. Mais abaixo, o quê? De forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços para eletricidade. Então, essa norma avisa aí, CNR10, para quem já viu, para quem não viu, vai cuidar da parte de segurança. Ela não vai cuidar da cor do carro, não vai cuidar de nada disso, só da segurança. Se o circuito é energizado, o que é que eu devo fazer? Se o circuito está desenergizado, como é que eu devo proceder? Dizer o que é isso? Então, essa norma de NR10 vai se preocupar com isso. Aqui mais abaixo, 10.2.8.2. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização elétrica, conforme estabelece a STNR. Por que eu destaquei isso? De repente eu posso dizer assim, não, rapaz, eu sou safo, o trabalho com isso aqui é energizado mesmo, não precisa desligar, tá certo? Eu estou com o sapato isolado, tranquilo, já sei mexer com isso, sai demais, não precisa desligar. Só que a norma estabelece que os serviços de eletricidade devem ser feitos com circuito prioritariamente o que desenergizado. Então, não precisa provar nada para mim, nem para o colega ao lado, nem para ninguém, que eu sei trabalhar, que eu estou usando nada disso. Para minha segurança, eu preciso desligar esse circuito. Haverá situações em que o circuito vai ter que estar energizado mesmo, mas a norma também trata como isso deve ser feito. Tudo bem? Vamos lá. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui, rapidinho, esse último ponto aqui é 10.2.9.3. É vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos, com instalações elétricas ou em suas proximidades. Adornos pessoais, por não entendam, anéis, pulseiras, colares, até relógios metálicos como esse aqui. Eu trabalhava no local com o relógio tem que ser removido. O técnico de segurança vai esquecer, você falava, pode usar. E caso houvesse isso, era notificação. Então, tudo que for metálico não pode ser usado. Certo? Onde está isso? É no seu supervisor que está implicando com você? Não, a norma está dizendo que não deve. Tudo bem? Pronto. No slide seguinte, tem mais coisas de segurança ainda importantes a serem destacadas. Desenergizar. A turma que está aqui fazendo o curso de NR10 viu cada passo que devemos seguir para desenergizar o circuito. Desenergizar não significa pegar um disjuntor como esse, ó, e desligar. Não significa isso. Ok? Eu tenho que, além de desligar, seguir uma série de procedimentos que vão dizer, conforme a norma, que agora está desenergizado. Então, não basta só desligar. Eu tenho que desligar e seguir uma série de passos para dizer, olha, esse circuito está desenergizado. De repente, vai ficar difícil detalhar para vocês cada passo desse aqui. Então, quem já viu o NR10, essa parte aqui que já comentamos, vai ter um sentimento melhor. Quem não viu, de repente, não fica muito claro agora, mas não vou poder trazer toda a informação possível nesse instante. Quando eu falo seccionar, turma, seccionar é abrir.
Tem seccionar e separar. Se eu tenho duas partes assim, ó, vou pegar uma chave aqui, por exemplo, ó, estão juntas, seccionei, separei as partes. Então, quando se fala seccionamento, é isso. Eu tenho que ter um dispositivo para partes, eu consigo ver a está tudo separado. Então, essa parte aqui tem energia, a parte de baixo não tem nada, porque eu fiz o quê? Separei as partes. Então, seccionar é isso. Eu tenho que impedir de reenergizar. O ponto 2, ó. Letra B. O que seria? Se eu chegar aqui nesse disjuntor ali, nós temos um quadro, eu vou chegar ali nesse instante. Se eu ligo esse disjuntor aqui, se eu desligo, melhor dizendo, botar ele de cabeça para baixo, tá? Certinho agora aí. Se eu desligo ele, e se eu estiver trabalhando nessa zona, sei lá se alguém não pode chegar e ligar novamente. Então, para minha segurança, a norma pede o quê? Que eu tenho que impedir que isso seja ligado de volta. Tem procedimentos para isso. Eu tenho que medir, já desliguei, eu tenho que medir o quê? Ausência de tensão. Para isso, você usa os medidores. Aqui o medidor que algumas pessoas já podem mexer, aprender aqui no instituto ou talvez em outro local. Mas quem não sabe vai aprender a mexer também, o melhor utilizar, no caso aqui da caixa de para constatar o quê? Ausência de tensão. E outra questão que ele pede mais, instalação de aterramento temporário. Então, se eu vou trabalhar, já desliguei tudo, já medi, mas por segurança eu vou aterrar por ali. Porque se alguém mexer, se houver algum problema elétrico, alguma manobra errada, equivocada, eu estou protegido. Qualquer energia não vai para o meu corpo, vai para onde? Para aterramento. Tem também a proteção dos elementos energizados. Que proteção seria essa? Nós comentamos do pessoal que trabalha, às vezes, na linha da Coelba, na linha energizada. Então, nesses casos, eles não desligam tudo, mas voltam aquela proteção cor de abóbora, que muitos de vocês já viram, porque é energizada. Então, está protegendo ali aquela superfície. Ainda no seguinte... Outra coisa, instalação da sinalização impedindo a reenergização. Na verdade, eu comentava com vocês, é o seguinte, é tipo um aviso. Eu tenho que colocar naquele disjuntor que eu desliguei, olha, não ligue. Tem dispositivos para isso, são medidas no comércio. Bota minha foto, bota o cadeado, bota tudo impedindo que alguém chegue lá e ligue. Então, quando é só para ligar, se o cara for louco mesmo, tiver mais intencionado, não vai ter nem como. Eu travei isso aqui, botei cadeado, botei minha foto, botei aviso para não ligar. Não tem como, né? Então, se eu não fizer tudo isso que a norma está pedindo, eu não fiz o quê? Não desenergizei. Eu apenas desliguei. E desligar não é suficiente. Pronto. No seguinte, o que temos? Como é que constata a ausência de tensão? Muitos de vocês conhecem esse medidor aqui, ó, essa caneta, né? Esse detector de tensão. Então, é um dispositivo que emite um vídeo sonoro, você se aproxima da tensão, ele começa a apitar, e a luz também acende, indicando que tem tensão naquele circuito. Ou, caso contrário, você pode utilizar o quê? O medidor. Com o medidor, você também consegue fazer o quê? Uma verificação muito mais precisa. Quando eu falo, turma, impedimento de reenergização, para a turma que está fazendo NR10, nós passamos algumas vidas mostrando esse dispositivo, como é que é colocado. O profissional chega, desliga um disjuntor como esse, é um monofásico, bota o dispositivo aqui para impedir que essa alavanca suba novamente e bota o cadeado. Então, essa imagem retrata isso. Ó, o cadeado, quem tem a chave do cadeado? O profissional que está trabalhando. Agora, o que acontece? Nós estamos falando, geralmente, aqui no Instituto da Construção, nós que somos aqui instaladores residenciais, fatalmente não vai ter esse dispositivo. Mas qual é a dica que eu botei aqui embaixo? Você pode, por exemplo, assim, ó, você está aqui na sala, imagine você no instituto. Na entrada da sala, você sabe que tem ali um quadro, e você tem diversos estandes. Então, o que nós fazemos? Checamos antes de ligar os estandes, se está todo mundo tranquilo, se tem alguma encostado com a fiação, como é que está antes de energizar, porque caso aconteça alguma situação, alguém trabalhando, um colega terminou antes do outro, alguém pode se machucar, né? Como um choque, que não é correto, não é esperado. Então, se você está sozinho, se você não tem um dispositivo como esse, qual seria a dica? Eu posso simplesmente chegar, turma, tira a fiação daqui, ó.
Não está ligado lá? Vou usar isso aqui. Está ligado lá, só chegar o seguinte, não tem esses recursos todos para fazer o que a mãe está pedindo. Eu estou na residência, estou sozinho, estou lá, sei lá, no primeiro andar, no segundo andar, não tenho como fazer nada disso, e estou com medo do dono chegar lá, não vir na universidade e ligar novamente. O que eu posso fazer? Desliguei, não tenho como travar, só tocar o soro, eu tirei o cabo. Mesmo que ele ligue lá por alguma razão, não vai ter energia para colocar o que você está trabalhando. Como é que nós fazemos aqui? Alguns de vocês já viram, quem não viu, verá. Antes de ligar o circuito, como é que nós fazemos? Checamos tudo, para ver se está tudo solto. Tá? Pode ser. Então, para quem não viu ainda, vocês sabem que desse quadro sai a alimentação para todos os estandes que vocês trabalham aqui. Esses estandes, a tensão chega através desses bordes, ó. Então, de repente, você está trabalhando, já tem situações aqui de trabalho, vou mostrar aqui para vocês também, ó. Tem situação de trabalho, de repente, o pessoal deixa tudo solto aqui, você não sabe como é que você não deve deixar conectado. Então, essa reação não aqui, não sei se você entendeu, está tudo separado. Então, eu vou ter seguro, vou fazer a expressão visual, mas não vou ligar, porque se eu deixar isso aqui conectado, não sei alguém vai chegar aqui, não se machucar, certo? Então, você vai fazer isso. Não está trabalhando, não está sozinho, só tudo. Por mais que alguém ligue lá, você está sem correr risco. Tudo bem? Então, eu recomendo. Lá no tempo do trabalho, no trabalho, não tem, então você sabe todos os carros, trabalha com segurança, depois você faz a conexão. Dúvidas? Alguma colocação? Vamos responder os questionamentos dos. A dúvida é, primeiro, um elogio da Joana. Ela disse que gosta da aula do professor original, da didática, facilita o aprendizado dela. E aqui o Tom pergunta, professor, como faz para saber se o local, onde sua voltagem é de 220, é uma fase ou duas fases? E observei que nos postes só tem 2 fios de alta tensão. Repita? Pode ser, mas até para. Professor, como faço para saber se um local, onde sua voltagem é de 220, se é uma fase ou duas fases? Eu observei que nos postes só contém 2 fios de alta tensão. Esse local que ele falou é tipo um ponto povoado, distrito, mais afastado. Tá bom. Turma, é o seguinte, eu vou tentar avançar vocês, de repente não sei se todos estão no mesmo nível. O que acontece? Na verdade, todo mundo sabe que é o transformador. O transformador da Coelba fica lá no poste. Então, façam o que chamam todos de alta tensão, 13.000 volts, 11.000 volts. Aquela tensão chega no equipamento da Coelba chamado transformador, e desse transformador é que tem a tensão para o uso das nossas residências. Essa tensão pode ser 220 ou 127. O que acontece? Na maior parte de Salvador, esse transformador lhe dá a condição de ter 2 tensões. Ou 220 ou 127. Quando é que você vai ter 127? Se você tiver uma fase, já que são 3 fases possíveis, você vai ter uma fase mais o quê? O neutro. Então, o neutro você sabe que é o quê? Cor azul. Mas se você recebe qualquer uma das fases mais o neutro, você recebe 127. Se você receber 2 fases, você está recebendo o quê? 220. Só que você não recebe só 220, você não recebe só 2 fases, você recebe 2 fases mais o neutro. Então, se você precisar ligar alguma coisa 220, você vai usar em 2 fases. Se você precisar ligar alguma coisa 127, vai ser qualquer uma das fases mais o neutro. Então, você consegue trabalhar ou com 220 ou 127. Aí ele pergunta, vão ser 2 fases ou uma fase? Na verdade, turma, isso depende do transformador. Eu vou aqui rapidinho no quadro, vou mostrar para vocês. Eu já comentei para algumas pessoas. Vou apagar isso aqui para comentar, para que essa dúvida não fique no ar. Eu tenho aqui, vou botar aqui uma rede, eu vou dizer assim, aqui está passando 13.800 volts.
Pois é, esse aqui, e aqui eu vou botar 2 transformadores. A simbologia do transformador é assim, aqui, ó. Vou botar 2 transformadores. Nesse aqui eu tenho o quê? Ó? 220, 127 volts. Nesse aqui eu tenho, ó, outro tipo de transformador. 380, 220 volts. Então perceba que a tensão de entrada é a mesma. Na verdade, representa assim a trifásica. Ó, 3 fases. Eu tenho a tensão de entrada é a mesma, só que a saída é diferente. A saída desse equipamento aqui é diferente da saída do outro. O que é que eu vejo nesse caso? Esse 220 é fase mais fase. Esse 127 é fase mais batata azul neutro. Ok? Então, fase mais fase, 220, fase mais neutro, 127, com esse tipo de equipamento. Nesse outro caso aqui, eu tenho fase mais fase, 380, e aqui fase mais neutro. Então, perceba, eu tenho 220 agora com fase neutra, aqui é com 127. Percebe? Então, tudo depende do equipamento que a câmera está usando. Então, me parece que dentro de Salvador, você só tem uma condição lá na Ribeira, e você tem essa classe de tensão aqui, 380 e 220. Fora isso, toda Salvador é nesse padrão. O que é que muda? O transformador. Mudou o transformador, mudou a tensão. Tudo bem? Voltando. Mais uma pergunta, Alan? Pronto. Então, falamos do impedimento, já que você não tem o dispositivo, já viu lá como é que pode ser feito, né? Soltar tudo e trabalhar com segurança para depois você fazer a conexão dos cabos. Estamos falando agora da parte de segurança, não é isso? Tranquilo, Tom? Pode ser ATR. Eu acho que é o seguinte, depois disso. Pronto, aí tudo é o seguinte, ó, quem está fazendo NR10? Aí tem aquela parte chata que eu quero falar, põe muita teoria, como é que eu vou fazer a parte prática, mas é importante. É importante a técnica, é importante também a segurança. APR significa análise preliminar de risco. Eu não sei se vocês conseguem ver aí, mas o que é que nós fazemos, basicamente? Para quem não sabe, ou para quem já viu, você pega uma tarefa, por exemplo, instalar uma tomada. Por que eu preciso para instalar uma tomada? Então, eu vou descrever tudo o que eu vou fazer. Vou arranjar a ferramenta, vou checar, vou desligar o disjuntor, então vou listar tudo. Depois eu vou pensar, cada etapa dessa tem algum risco? Eu vou dizer qual é o risco. Pronto. Eu já disse qual é o risco. Qual é a causa? É porque o disjuntor estava ruim, era porque o medidor estava ruim, mediu errado. Eu me feri porque eu estava sem luvas. Então, eu vou ter que dizer a causa. Qual é a consequência disso? Tem situações que podem ser uma morte. De repente, tem uma situação que eu posso tomar um choque e posso morrer. Estou trabalhando aqui sozinho nessa sala, conheço de elétrica, estou aqui discutindo com vocês, mas um vacilo que eu der aqui não vai ter ninguém para me socorrer. Então, ou eu desligo para trabalhar com segurança, ou então, se eu sofrer uma fatalidade aqui, já era. Entendeu? Não vai adiantar conhecimento nenhum. Eu posso realmente me descuidar, pensar que tinha atenção, não tinha, medir errado, estava ruim isso aqui. Então, tem um monte de motivos para eu me preocupar com segurança e fazer a coisa com atenção e seguindo esses critérios. Então, a norma NR10 fala também de você usar essa ferramenta ATR para analisar o risco. Então, você analisa todos os riscos, o que é que deve ser feito e tenta corrigir. Pronto. Aí você pensa assim, sabe o que acontece? Eu vou trocar uma tomada na minha casa de um cliente, eu não vou me preocupar com a ATR, ninguém vai fazer ATR. Ok, você pode até pensar dessa forma. Mas, perceba o seguinte, a norma fala, e eu já falei para vocês também, o treinamento que você toma de NR10 aqui no Instituto é que qualquer eletricista no Brasil toma. Eletricista da Vale, da Petrobras, qualquer empresa no Brasil toma esse treinamento de NR10. A mesma coisa, certo? O que ele aprende a fazer a nível de segurança, vocês também aprendem. Então, eu peguei esse exemplo aqui, já chegamos a discutir. Não vamos detalhar tudo de uma PR. Vou botar um esquema aqui.
Certo. Tranquilo. Então, a PR permite isso. A PR permite você fazer uma análise do risco. E sabendo do risco que você corre, você toma o quê? As providências. Tudo bem? Então, quem não viu ainda a PR, na NR10 vai ver logo, logo. E, na sequência, nós temos também os procedimentos de trabalho. Exemplo de procedimento de trabalho. Eu não sei se vocês conseguem ver na cara de vocês aí, mas aqui é o seguinte, o que, é que vocês percebem? Ó? Um procedimento de manutenção. Assunto, procedimentos de segurança quanto à troca de tomadas de interruptores no prédio da Trensurb. Aí você pensa assim, mas vai procedimento para trocar lâmpada de tomada, como é, tomada de interruptor, uma empresa. Eu já falei com vocês, não sou eu, é a norma. A norma estabelece que tem que ter procedimento. Ah, mas você fazer, mas tem que ter procedimento. Certo? Porque no dia que você pular uma etapa e gerar um acidente, você não seguiu o procedimento. Então, aqui, numa empresa, tem esse procedimento de manutenção. Qual é a atividade que eu recortei aqui? Ó? Atividade de troca de tomadas e interruptores nos prédios da Trensurb. Deverá ser obedecida a sequência abaixo. Então, essa empresa está dizendo para os eletricistas como é que devem proceder para fazer isso. Então, o que é que ele fala aqui? Rapidamente eu vou ler para vocês. Ó? Isolar a área de trabalho para evitar a circulação de usuários. Importante, né? Desligar o disjuntor relativo ao equipamento e instalar bloqueio, ó. Bloqueio e sinalização de segurança. Aquilo que eu falei, não adianta desligar, ainda mais na empresa. Alguém pode ligar. Ponto 3. Caso não seja possível instalar bloqueio de segurança, adotar as técnicas de atividade de equipamento energizado. Então, a turma também já viu quem está fazendo NR10. Se não puder desligar, como é que faz? Então, tem como proceder. E também a empresa está orientando o seu pessoal a fazer dessa forma. Verifique se existe corrente no objeto a ser substituído. Claro, não é uma questão da medição. Tem que medir. Havendo corrente, verificar o disjuntor do circuito onde for trabalhar e garantir seu desligamento. Então, a empresa está se preocupando que o profissional siga tudo, até o procedimento dela próprio, falando o quê? Do que deve ser feito. Baseado onde? Na NR10. Verificar o estado geral do objeto a ser substituído. Realizar a restauração do objeto, se possível, substituindo e consertando as partes deterioradas. Então, é aquela história, né? Todo procedimento de segurança para que o profissional faça a coisa com eficiência, que volte seguro também, né? E que o objetivo, que é a troca da tomada, transcorra sem vários problemas. Então, aqui está um procedimento. Toda empresa tem que ter esse procedimento de trabalho. Então, tem que ter APR e tem que ter procedimento de trabalho. Mas na frente, o que temos? Eu acho que é o último, me parece. O último, acho que é justamente essa parte prática. Aí, turma, tem um detalhe que nós falamos assim rapidamente. Quando eu vou desligar o disjuntor, tem muitas questões, né? Quem fez a inspeção já viu. Ah, se eu não tiver identificado, eu posso desligar o disjuntor errado, eu posso estar no equipamento. Na verdade, tem um monte de consequências, por isso que a importância dessa sequência. Então, sabendo disso, falando de EPI, como é que eu faria agora a instalação de uma tomada? Eu tenho aqui algumas tomadas, por exemplo. Eu tenho uma tomada aqui, ó. Vou posicionar, vou ter posicionada pela norma, posicionando assim, não é isso? Ó? Aqui, ó. Pronto. Vou me preocupar em trazer condutores nas cores verde para aterramento, azul para o neutro, e a fase pode ser o quê? O que nós temos aqui? Tem vermelho, tem amarelo, tem preto, tem branco, ok? É interessante também que isso aqui vai ter o quê? Um disjuntor próprio para isso, na verdade. Tem um disjuntor próprio para poder fazer, energizar essa tomada. Certo. Outra coisa que nós comentamos, de repente não vai dar para estourar tudo hoje no turno, é muita coisa, né? Para simples tomada é muita coisa, então basicamente é isso. Ah, vou usar o meu terminal. Preciso usar terminal? Qual é a grande questão do terminal? Eu mesmo vou usar isso aqui sem terminal. O que é que se recomenda? Por exemplo, antigamente, o que você tinha, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, você tinha só, nas tomadas mais antigas, era só o parafuso. O parafuso, quando você apertava o cabo se esparramava para os lados assim.
Então, você não conseguia fazer a pressagem adequada. Hoje em dia, o dispositivo, eu acho que você sabe, tem uma pequena chapa. Então, a chapa desce, quando você folga, e a chapa sobe todinha quando você começa a apertar o parafuso. Então, o parafuso fica aí dentro dessa chapa, a chapa precisa todo o cabo. Então, você não perde fias do cabo. Não ficam fias de fora. Certo? Então, eu posso estar usando o terminal ou não, nesses casos aqui. Eu posso usar o terminal porque melhora o acabamento, fica mais apresentável, isolação, mas também eu poderia estar usando ele sem terminal. Eu vou usar as cores, certo? Vou usar o que? Minha luva? Cadê minha luva? Não sei se eu tenho a luva aqui agora. Vamos ver. Pronto. Então, eu preciso, além de ver a questão da luva, então eu vou seguir o procedimento de R10, vou simplesmente fazer o uso da luva. Ok. A luva evita acidentes? Não. Mas qualquer situação, ela vai atenuar as consequências. Então, o que pode acontecer comigo? Eu posso ter um corte, posso ter um machucado no arranhão, então a luva vai me proteger nesse sentido. Ela vai lá trazer isso. Nós vamos ali no quadro. O quadro que nós vamos trabalhar, turma, vocês sabem, é um quadro que só tem 220 volts. Então, nesse caso, esse quadro não foi passando para ele o cabo azul, o cabo de neutro. Então, só tem dois cabos lá, o cabo de fase. Pronto, então, conforme, né? Teria que ter óculos também, né? Botar óculos, botar tudo, mas aqui eu preciso de óculos, né? Estou sem óculos, eu preciso usar óculos de grau, então, vou mostrar aqui. Estou com uma luva, eu vou aqui nesse quadro, vou usar o nosso medidor. Algumas pessoas já aprenderam a utilizar, outros não. Quem não aprendeu, ainda que só está em R10, vai aprender, certo? Então, vamos ver essa utilização aqui no quadro. Eu fui aqui no quadro, esse quadro da... Esse quadro, como eu falei para vocês, nesse caso aqui, estão chegando dois quadros da mesma cor, mas aqui é um quadro que só tem 220. Então, deveria ser cabo diferente, você pode fazer o que? Usar fitas, né? Já falei para vocês que vocês podem usar fitas coloridas para identificar que são quadros diferentes. Vamos verificar o quê? A medição. Então, tem o cabo de aterramento e não tem quem não tem neutro. Como é que você não tem neutro? Porque eu não sei o cabo azul aqui. Eu poderia também checar e medir, porque de repente vai poder usar o mesmo cabo, né? Na mesma cor, mas o neutro também não passa pela mesma cor. Então, pronto, o que acontece? Vou botar aqui tensão. Quem não sabe ainda vai aprender. Então, eu estou em tensão aqui, tensão alternada, vou ter uma escala a 700 volts, 750 volts, porque vai ser 220. Está ligado, na medição não vai ter tensão nenhuma. Vocês podem perceber. Não tem tensão nenhuma. Eu vou ligar no quadro agora ali, tá certo? Vou ligar aqui no quadro. Tudo bem. Onde está? Vou ligar.
levar o computador. Então, vamos lá, turma. Eu falei, atenção chega nesse disjuntor. Esse disjuntor tem as cores, duas cores diferentes para a fase amarelo e vermelho, alimentando esses dispositivos aqui embaixo. E aqui eu tenho o quê? Um disjuntor para alimentar a minha tomada. O que é que eu percebo aqui? Mais uma vez, eu tenho essa tensão sendo distribuída, eu tenho, nesse ponto, vocês podem ver a tensão 220. E na saída desse disjuntor, evidentemente, ele está desligado. Mas se eu ligar, ó, também tem uma tensão. Essa tensão está indo para onde? Eu estou descendo aqui com dois cabos, vocês podem perceber. Esses dois cabos descem por esse conduíte e chegam na tomada. Ok? Essa tomada, você percebe pelo padrão de cores, cabo preto, cabo vermelho, cabo verde. Não tem o cabo azul, que seria o cabo de neutro. Então, eu deduzo para a tomada 220. Eu só deduzo. Como é que eu faço para confirmar? Com a medição. Então, eu posso chegar aqui. E posicionar adequadamente. Opa, a tomada mostra 237 volts. A tomada 220. Se eu tivesse um cabo neutro chegando aqui, eu deixaria de ter 220 e passaria a ter 127. Mas nesse quadro nosso aqui, foi essa possibilidade por enquanto. Tudo bem? Obedecendo o quê? Posicionamento dos condutores. Percebam? Posicionamento dos condutores, cores dos cabos também. Então, isso também deve ser verificado. Certo? Então, como é isso aí? Eu espero que vocês tenham compreendido. Dúvidas, estejam à vontade. Oi? O áudio. Tá. Tranquilo. Professor, você pode falar sobre como dimensionar a metragem dos cabos para as tomadas de maneira correta, evitando erros por conta das curvas, se tem um cálculo para isso? Você pode falar sobre como dimensionar a metragem dos cabos para as tomadas de maneira correta, evitando erros por conta das curvas, se tem algum cálculo para isso? Não, observe. É verdade, esse conteúdo está um pouco mais adiante na parte de instalação, como você fala, do levantamento de cargas. Então, para você levantar cargas, falando aqui para você, para levantar carga, você precisa ter dimensão da sua instalação, não é isso? Comprimento, largura, porque você calcula perímetro e pelo perímetro você vai saber a quantidade de tomadas. Então, se você tem perímetro, se você tem a dimensão do espaço, fica fácil você fazer esse levantamento. Até porque depois, uma vez feito o levantamento de dimensão, de comprimento, você ainda, por segurança, pode colocar uma margem, 10, 15, 20% em alguns casos, em relação àquele levantamento, certo? Justamente para essas situações de curva, para essas situações inesperadas que acontecem, então é interessante que realmente você tenha noção com relação a isso aí, uma certa folga. Você faz esse cálculo, faz o levantamento, como eu disse antes, você precisa 10 dimensões de espaço, e essa dimensão vai facilitar justamente esse levantamento. Vamos lá, alguém mais tem alguma dúvida? Sim? Pronto, turma. Então é isso. Eu estou à disposição de vocês. A mensagem que eu tinha para vocês é essa. Conseguimos mesclar a parte técnica, a parte de execução da instalação propriamente dita, vendo que tem normas que regem essa instalação, que não é uma instalação aleatória, certo? E que também a segurança está por trás. As duas devem estar casadas. Não precisa me preocupar também com essa parte de segurança. Não só eu, não só você, as empresas também estão obrigadas e também, você viu no exemplo ali,
como é que essa preocupação se manifesta, né? Então, isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Pronto, turma. Queria saber se vocês têm mais alguma dúvida. O professor está aqui à disposição. Aproveitem esse espaço. Tivemos um probleminha com o áudio na hora que a gente foi fazer a prática, mas eu acredito que depois vocês tinham conseguido acompanhar. Eu vi aqui nas mensagens que sim. A NR10, como o professor mesmo falou, é uma retórica que puxa muito o assunto e tem que prestar bastante atenção, acompanhar e estudar, né, professor? Para conseguir compreender também. É importante que vocês façam esse estudo diário, aproveitem o material de vocês, busquem vídeos que a gente tem no nosso canal também. O professor, anteriormente, já na primeira fase da pandemia, também fez uma live com a gente, falando um pouco mais sobre isso. O Juscar, você levantou a mãozinha, ele quer falar. Vou tentar aqui, porque tem bastante gente na sala, e vou tentar liberar o áudio para você, tá? Só um instantinho. Alô, boa tarde, não sei se todo mundo está me escutando. Lene, você está me ouvindo? Alô? Lene, se estiver me escutando, você se posicione, por favor. Sim, tá certo. Ô, Lene, eu só queria a senhora pontuar algumas coisas, mas primeiro pedir essa liberação por parte de vocês, porque assim, muitas pessoas às vezes podem encontrar dificuldade com a parte escrita para colocar as perguntas deles. Mas se no final da aula chegar um momento que dá para abrir um pouco de tempo onde a gente pode perguntar, fazer um pequeno debate com os professores, com os colegas que estão assistindo. Eu já fui, certo? Isso aqui é só uma sugestão, entendeu? Então, partindo para algumas sugestões. Eu já sou formado em elétrica aí no Instituto. Eu só queria tocar um ponto um pouco com relação ao colega que fez essa pergunta na questão de como dimensionar as quantidades dos fios, as coisas do tipo, certo? Assim, pela experiência, conhecimento, eu sou da arquitetura, quando chegar a esse ponto, você não tem um projeto de elétrica em si, já projetado para você ter essa noção, vale muito a pena você fazer a visita ao local e entender como é que o cliente ou a pessoa pretende fazer a instalação elétrica dele. A partir dessa sua visita, você pode tirar as medidas, ou se vocês acertaram o contrato de fazer o serviço, você pode tirar a medida para você ter esse cálculo e saber a quantidade de fio que você vai precisar. Eu não sei, professor aí, que eu não lembro já o nome dele aí, se isso é uma coisa assim, digamos, certo e concreto, dizer para o aluno, olha, esse daqui é o método de fazer o cálculo para você saber a quantidade de fio que você vai estar utilizando. Porque o que que acontece? Depois, nós, como eu também estudante, eu vou querer me basear nessa ideia dele e de fazer o cálculo. Esse cálculo pode dar certo e pode não dar certo. E aí eu vou estar comprometendo o meu serviço perante o cliente, porque depois, quando você fala para o cliente, eu preciso de 100 metros de cada, aí depois você viu que não dá, você pega e diz para o cliente, não vai dar, preciso mais de 10, não sei o quê. E aí já gera uma confiança, uma desconfiança. Então essa aqui é a minha opinião. Se ele, da área, que é engenheiro, conhecido a matéria, a pessoa que vai chegar não tem projeto, qual é
assim, qual é o conselho que ele pode dar para nós, em vez de cair numa coisa de ter uma noção, seguir uma base que não pode dar certo? Essa aqui é uma pergunta que eu queria fazer para ele. Se pode dar uma resposta a isso, por favor. Obrigado. Influência na sociedade. Mas isso é problema de microfonia, né? Então, essa questão, esses projetos precisam estar casados. Você está me ouvindo bem, certo? Então, é necessário, não é só fechando. Não vai você chegar aqui e aceitar, olha, compra 10 porque eu medi a sala da não. Você tem que comparecer ao local, alguém vai levantar dados naquele local para saber quais são os inconvenientes, quais são os recursos, se aquilo é possível, entendeu? E mesmo Vamos tentar voltar, né? Não, sem problema. Só pode responder por aqui. Pronto, então vou tentar falar por aqui mesmo. Vocês nos ouvem? Faz um joinha se vocês estão nos ouvindo, por favor. Pronto. A gente está com problema de estabilidade com a internet aqui, então por isso que a gente teve algumas dificuldades técnicas. O professor vai responder novamente, tá? Por aqui. Pronto. Então, eu comentei com vocês, comentei basicamente aqui para os obstáculos da pergunta, né? Então, tem essa questão dessas interferências todas que devem ser, sim, consideradas, não dá para fazer justamente só da sala, não é esse o critério. E outra coisa também, né? Isso é para o levantamento de cargas, né? Você faz levantamento de carga, dimensionando condutores, saber a dimensão estimada que você precisa disso. Então, se você tivesse, por exemplo, assim,
um projeto arquitetônico, o projeto já, a colocação dos móveis, tudo. Então, você tem geladeira, você tem TV, você pode ter um frigobar, você pode ter uma máquina qualquer, uma banheira de hidromassagem. Então, essas cargas todas precisam ser atendidas. Então, o projeto vai ser feito em cima dessas necessidades. Tem todo o projeto ali, né? Aquele projeto com o posicionamento dos equipamentos de consumo, e o projeto elétrico vai ter que atender cada carga dessa. Certo? Então, tem a questão do levantamento de carga, e tem a questão também de você ter já toda a mobília, todo o material elétrico de consumo, para que você possa justamente estar fazendo a configuração dos circuitos, dos cabos, dos percursos, tudo que envolve essa solução elétrica para esse espaço. Não sei se lhe respondi, não sei se essa se esse questionamento, mas se não fosse, fica à vontade que a gente complementa. Vamos lá. O André falou assim, cara, nesse caso que não tem projeto, você vai ter que fazer um rabisco no primeiro passo, verificar os eletrodutos por onde vão ser dimensionados os circuitos, e só aí, depois, calcular quantos circuitos vai conseguir fazer, priorizando sempre os pontos de tomadas específicas. É isso, professor? Oi, gente, deixa eu falar para vocês. Vocês sabem, vocês que já estão na área elétrica, que a gente não consegue esgotar esses conteúdos em um momento único. Você sabe muito bem o levantamento de tomadas, de iluminação, como é que a coisa funciona. Estou dizendo para você que esse levantamento, de repente, é para dimensionamento, dimensionar condutores, embora que em alguns casos já está definido em norma para o condutor de iluminação, para o condutor de tomada, mas percurso tudo mais enfim. Você tem que comparecer no projeto. Grandes obras têm projetos, pequenas obras, residências não têm projeto, então você realmente precisa comparecer, fazer o levantamento, fazer estimativas, dar uma certa segurança também em relação ao que você levantou, ok? Não é especular para cima do cliente, não é isso, mandar o cara comprar cliente demais, não é isso. Mas você, de repente, você não consegue precisar, metro por metro, é necessário que você tenha uma certa tolerância, ok? E é um conteúdo realmente muito bom. Vou falar de tomadas, falar de percurso, falar, então, realmente um exemplo, porque isso professor, por gentileza. Mais alguma colocação? Isso, professor, por gentileza, né? Como é o nome? Não estou te ouvindo. Não, o nome do professor, por gentileza. Alô? Pronto, pode falar. Sim, primeiramente eu gostaria só de saber o nome dele, porque vocês tinham mandado, mas não me lembro de cabeça agora. Reginaldo Freitas. Reginaldo Freitas, isso. Pronto. Então, ô Reginaldo, assim, a minha colocação e a pergunta é só por questão da seguinte forma. A noção do que eu falei, eu tenho, entendeu? Mas, assim, eu só queria que você reforçasse um pouco essa pergunta do colega, principalmente que fez essa pergunta, que fez a colocação, de você dar uma noção para saber a quantidade, quando chegar, para saber a quantidade de fios que vai precisar para determinado serviço. Por isso que eu falei, eu sou estudante de arquitetura, certo? Eu já me formei aí no instituto. Eu tenho noção de fazer projeto de elétrica. Eu tenho essa noção. Eu tenho noção de fazer projeto de hidráulica e como projeto da arquitetura. O que eu só queria reforçar para os meus colegas como os eletricistas, certo? Que é o seguinte, essa questão de querer ter como é que eu uso, não sei se é indicação ou um caminho para ter essa noção de como calcular e dar por exemplo, se você passar uma fórmula aí agora de como, maioria vão basear na fórmula que você vai estar passando e sem ter noção do espaço onde eles vão estar trabalhando. Você entende? Então, eu só queria reforçar isso, porque eu sei que muitos acabam caindo nesse erro por conta do quê? O cliente liga, ô fulano tal, eu estou com um serviço de elétrica que eu preciso que você troque a esfriação da minha casa, eu preciso que você coloque tomadas novas, coisas do tipo.
quanto é que você vai me cobrar para fazer isso? E quanto eu posso gastar de material? Você entende? Aí algum vai pegar nessa ideia baseada em, olha, com isso você precisa gastar X de fiação, de 2,5, de 1,5, de 6, por aí. Mas, sendo menos, conhecer o lugar onde ele vai estar trabalhando. Você entende? É essa colocação que eu estava querendo. Porque, primeira coisa, nós precisamos conhecer onde vamos trabalhar. Que tipo de serviço. Porque o cliente te fala que ele quer trocar uma tomada. Quando você chega no lugar, ele tem 10 tomadas para trocar. Sim. Você não está preparado. Quando você chegou lá, você não está preparado para trocar 10 tomadas. Eu só fui para trocar uma e acaba aparecendo 10. Eu falo nisso, professor, porque eu, além de ser arquiteto, provavelmente arquiteto, eu sou pedreiro. Eu sou eletricista. Eu trabalho com vários serviços na área de construção. Os clientes, às vezes, não te revelam o que ele quer. Mesmo, às vezes, você visitando ali, ele não te revela 100% o que ele quer. Entendeu? Então, nós... Só rapidinho, eu já vou terminar. Nós, quanto eletricista, os demais colegas, por mais que a pessoa te liga, faça a questão de chegar no lugar que ele quer que você faça o serviço. De lá você tira as suas medidas, você até tem a capacidade técnica de explicar àquela pessoa, até de convencer aquela pessoa para ele te contratar. Então você chega, explica, olha, é isso, você precisa disso, daquilo, etc. Para quê? Você diz, não, você vai precisar X de fio, X de tal disjuntores, não sei coisa. E não faça isso por distância. Era isso que eu estava querendo colocar, fazendo essa pergunta, para você poder nos explicar. Você explicou, eu entendo, você explicou, mas eu preciso aprofundar mais nisso, porque meus colegas e eu, a gente não caia numa ratoeira. Gustavo, entendi melhor agora. Interessante que eu fiz um comentário. Inicialmente, o áudio até foi interrompido, a conexão caiu. Eu falava do levantamento, né? Do levantamento que se faz na base da dimensão e, de repente, tem que chegar no local. Verdade, nenhuma estimativa, não só de elétrica, mas de nada, você vai poder fazer à distância. É no local que você tem um sentimento completo, que você vai conversar com o seu cliente e saber qual é a necessidade que ele tem. Entendeu? Então, de repente, você conversando à distância, ele pode comentar com você pessoalmente, parcialmente, mas chegando lá, interagindo com o seu cliente, você vai entender a necessidade dele. Possa ser que você perceba outras necessidades que você, com conhecimento técnico, pode perceber e ele não, e você pode propor até melhorias para ele. Entendeu? Então, nesse aspecto é importante, sim. E quando você fizer um levantamento, vai ser fundamentado no seu conhecimento técnico. Não vai ser em achismo, não vai ser em chute, não vai ser em nada. Vai ser fundamentado no seu conhecimento técnico. Entendeu? Então, essa necessidade, realmente, como você destacou, é importante. Se alguém experimenta palpitar para um cliente que deve ser feito distante, estimativo, manda logo comprar um rolo de fio, não tem gente que faz assim. Eu começo falando, não compra logo um rolo de fio de 2,5, um rolo de fio de 100, e de repente, ou pode faltar, ou pode sobrar, então depende da necessidade. Então, de repente, possa ser que seja mais barato comprar o rolo do que comprar por metro. Ok, possa se pensar assim. Mas você tem sim que comparecer, entender a necessidade do seu cliente, utilizar o seu conhecimento técnico até para auxiliá-lo e propor a melhor solução. Então, propondo a melhor solução, conhecendo o problema, conhecendo a necessidade, você também vai poder dizer qual material vai ser necessário. Entendeu? Nada de chute à distância, isso aí realmente não deve existir. Vamos lá. O Tom Carvalho quer falar alguma coisa. Levantou a mão aqui, Tom, pode ser algo também. Pode habilitar. Boa tarde. Boa. Boa tarde. Então, quando eu coloquei eu fiz a pergunta para o professor, na verdade é o seguinte, eu estou iniciando na área, mas, assim, obviamente, todo e qualquer orçamento, você tem que fazer uma visita técnica, ter uma visita presencial, onde você vai até tirar, a pessoa pode lhe falar que lá tem 20 metros quadrados, mas o ambiente é de 23. Isso dá diferença.
quando eu perguntei com relação a dimensionamento, foi a de metragem, sabe? Porque quando você passa um orçamento para o cliente, ele quer ter o custo mínimo. Ele não quer, se ele puder, um orçamento onde ele vai gastar R$10, R$15, ele não quer gastar 15, ele quer gastar 10. Então, quanto mais preciso, claro que você, como até o próprio colega falou, e o professor também, você vai dar uma margem de tolerância de 10% a 15%, para que não haja emendas, evitando emendas, tal, etc. Mas eu falo assim, por exemplo, numa área de 20 metros quadrados, eu preciso tirar a medida, ter essa medida de 20 metros, aí pego das tomadas até o quadro, saio dimensionando isso, a distância. Só que aí, é isso que eu falo, quando eu perguntei a fórmula, é questão assim de, mas você tem que levar em consideração que nos eletrodutos ele tem a curva, onde essa curva você precisa dar uma tolerância aí de, não sei, de 5%, 10%, foi referente a isso. Porque como eu estou iniciando na área, eu já peguei situações onde eu fiz obra, onde eu contratei um pedreiro, ou um eletricista, onde sobrou lá 2, 3 metros de fio. Pô, vou fazer o que com isso? Eu não quero esse fio, sabe? Então, assim, a ideia é eu, como profissional, eu atender a necessidade do cliente, evitando que ele tenha custos desnecessários e que eu faça o serviço mais perfeito possível, entende? Positivo. Foi o Tom que falou, né? Então, é o seguinte, você tem razão. Conforme você mesmo já pontuou, e conforme nós já conversamos também aqui, seu colega e o próprio Ruscar estavam comentando. Não existe essa questão de orçamento à distância, ok? Quando então um projeto, para quem já viu o projeto elétrico, você está começando agora, mas tem experiência prática, o projeto elétrico, ele dimensiona, olha só, o projeto elétrico é porque as residências menores não têm projeto. Mas um projeto fornece toda a listagem de material, todos os comprimentos, tudo o que você vai precisar. Tem até programas que fazem isso. Pronto, então a pessoa que está falando câmera de lá não tem câmera, não. Então, o projeto já fornece isso. Tem alguns programas online também, que você dá a dimensão, você posiciona iluminação e tomada, e esse programa já fornece todas essas distâncias, certo? Alguns são pagos, outros são gratuitos, ou então, na versão trial, você consegue alguma informação limitada, mas como você tem que ter dimensão pelo percurso, seja de um canto do aparelho para o centro, você tem como saber a distância ali, então, evidentemente, você pode fazer um trabalho mais apurado em relação a isso. Então, já que a residência não tem um projeto, não tem essa margem, então vai contar com a experiência do profissional. Mas se esse profissional tem acesso a um programa, se esse profissional sabe fazer isso, mesmo que seja na trena, entendeu? Que ele sabe calcular percursos, ele sabe calcular distâncias de um canto para o outro, ele tem como fazer esse levantamento com mais precisão. A única coisa que ele vai ficar preocupado, se ele quiser também fazer tudo muito no limite, é de repente surgir uma situação, é por isso que eu falei mais uma vez, a visita ao local faz com que você perceba as dificuldades existentes naquele local. Então, de repente, você faz uma coisa muito precisa e quando chega no local, caso você não tenha visitado, encontra a dificuldade que você tem que contornar e o cabo que você usou no limite não atende. Você sabe que não deve fazer emendas, né? As emendas são nos pontos, nas caixas de ligação, não pode fazer emenda dentro do eletroduto. Então, essa questão projeto, que a gente viu falar em tomadas, essas questões todas são muito abrangentes. Quantos cabos você pode passar dentro do eletroduto, você também não pode encher, não é isso? Então, de repente, você passaria um cabo ali, então tem que passar um segundo eletroduto. Então, projetos realmente requerem uma certa atenção, um certo cuidado, para que você faça instalação segura, até porque Energética também é isso, né? Segurança de instalações elétricas. Então, se você tem um eletroduto também com muitos condutores, isso compromete a instalação, você gera calor, gera aquecimento, compromete os cabos, perde energia, certo? Então, e outra coisa, tem fórmula para tudo. Nós temos fórmula para calcular quantos condutores podem ir no eletroduto. Então, você precisa usar a fórmula? Não, a tabela está pronta. É o que eu mostro aqui para algumas vezes os alunos também. Você tem tabelas prontas dentro da rede de computadores, dentro da internet, onde você sabe se o eletroduto foi de 53 quartos, quantos cabos você pode passar ali dentro, quantos circuitos você pode passar. Você pode aprender a calcular? Pode sim. A gente pode deduzir fórmula no quadro, mas do ponto de vista prático não seria o caminho, entendeu? Você já tem toda essa informação. Você tem preocupação também a nível de dimensionamento. Qual é a queda de tensão, se for o caso? Qual é a distância do cabo? Né? Qual é a capacidade que aquele cabo conduz? Então, tem um monte de critérios para fazer um projeto.
De repente, na instalação residencial, você consegue, porque não tem tanta exigência assim, né? Entre aspas, não tem tanta exigência assim, então você consegue fazer a coisa sem todos esses critérios. Mas eles existem e são necessários, nos projetos maiores devem ser considerados. Então, o professor Renato também quer fazer uma pergunta. Renato, só abrir seu microfone. A gente não consegue te ouvir. É necessário você clicar no microfone para poder transmitir seu áudio. Está ouvindo agora? Agora sim. Isso. O questionamento do meu colega, do colega anterior, acho que foi Tom. Eu acho que não existe também na área da elétrica um cálculo correto em relação a cabos, né? Você vai para uma instalação, aí chega lá, sobra, como eu falo, 3 metros, 1 metro de fio de cabos. Aí é quase uma perfeição, né? Você vai e sobra uma quantidade dessa de cabos. E não existe assim aquele padrão, eu vou comprar um rolo de cabos e fazer a instalação, vai dar certinho. O que tem os problemas que acontecem, né? Você corta ali, corta aqui. É sempre bom passar um pouquinho. Você vai com a sua experiência e ver lá o que precisa, né? Agora, em uma construção, como o professor falou, aí não é assim, preciso, né? Sempre passa alguma coisa e não perde. Era isso que eu ia falar, estava pensando. Positivo, Renato, isso mesmo. Você vai conseguir, digamos assim, chegar só a ponta do cabo, pronto, fechou, comprou, não tem como. Do ponto de vista da que eu já destaquei, estou olhando para lá, sei que lá não tem câmera mais. É o seguinte, às vezes sai mais econômico, tudo bem que o cliente pode não querer gastar mais, nem você queira que o cliente gaste mais, mas às vezes é muito mais econômico você comprar todo o cabo, não está barato, né? Então, comprar todo o rolo do cabo, a depender da obra que você está fazendo, que comprar por metro, que seria muito mais caro. Mas todas as observações são muito pertinentes. Juscar, quer falar mais alguma coisa? Olha, eu voltei novamente, viu? Não é para achar que eu estou ficando chato, viu? Não. Tá bom, Pro? Mas é porque, como eu falei no início, o que a gente não consegue escrever, a gente consegue debater oralmente, entendeu? Isso permite com que a gente abra o que a gente está sentindo, o que a gente quer colocar, entendeu? Mas, assim, só para dizer para o meu irmão Tom lá, e o meu irmão Renato já respondeu mesmo o que era. Que, assim, e você, professor mesmo, como engenheiro, você também sabe dessas questões. No cálculo de matemática, a gente nunca tem que trabalhar com exato. A gente sempre tem que colocar algo a mais. E a outra coisa, só para dizer para o meu irmão Tom, que é o seguinte, por mais que você vai fazer seu cálculo, você vai fazer cálculo, ter certeza que é 10, não passa nem 0,001, e você cobra aquele 10, você não sabe o que vai acontecer naquela casa que você vai estar trabalhando. Eu digo assim por experiência própria, certo? Logo quando eu saí ali da instituição, aí eu peguei um serviço de elétrica. O que aconteceu? A casa que eu peguei era a casa mais velha que eu, certo? A casa foi construída e tem mais idade que eu. Você entende? Todos nós sabemos que sistema elétrico de 40 anos atrás é diferente com de 20 anos atrás e é muito mais diferente com de agora ou de 1 ano atrás. Todos nós sabemos isso. Aí você vai, chega nessa determinado edifício, a pessoa diz, não, eu quero trocar a tomada, eu quero trocar as fiações, aí você aceita. Beleza, não, vou te cobrar isso, você vai precisar gastar isso. Sabe o que eu encontrei na obra que eu peguei o professor? Eu tive que fazer a elétrica praticamente do zero. Praticamente era do zero. Porque o que acontece? Eu fui seguir a norma, o que a norma fala. Os conduítes que estavam no momento não dava para passar mais de 4 fios.
E eu precisava de passar até 6 fios, mas não dava. O que aconteceu? Logo quando me chamaram para fazer serviço, eu perguntei, essa casa já tem quantos anos construída? Me disseram, tem X. Eu disse, olha, eu não vou poder passar para vocês 100% de quantidade de fio que vai estar precisando. Por quê? Vai que eu começo a passar fio nessa tubulação e não dá. Eu preciso colocar uma nova. E nessa nova, eu não sei nem para onde vai passar, porque eu não sei nem onde está o pilar, nem onde está a viga, e nem onde está o obstáculo que possa me impedir de quando eu traçar 10 metros achando que é 10, mas eu chego naquele obstáculo, eu tenho que sair para procurar um outro lugar. Eu já vou estar gastando 15 metros. Se eu passar que ele ia gastar 10, eu chego naquele obstáculo, mano, não é todo mundo que entende seu ponto de vista como profissional. Você precisa ter uma boa vontade de explicar àquela pessoa o que acontece. Você entendeu? Então, fui na minha experiência, estou falando no caso da minha experiência, o que eu passei. E dele, como iniciante, eu também já deparei com a mesma coisa que ele está colocando aqui hoje, eu também já passei nisso. E eu falo por questão também da experiência de ser quase que arquiteto, que eu já fiz projeto de elétrica. Quando a pessoa te entrega projeto de elétrica, como o professor falou, tem software que já te dá todas as dimensões, quantidade de fio que você vai precisar, tipo de disjuntor que você vai precisar, tudo ele te dá. Basta você seguir a regra e ele vai te dar tudo. Então, isso, como vocês falam aqui no Brasil, comer, alguém te entrega faca com manteiga, uma coisa do tipo, é só você passar a faca na manteiga e ele derrete tudo. Mas você já está com tudo. Entendeu? Você só vai seguir. Então, quando você não tem isso, você vai chegar do zero, não dá uma porcentagem certa. Sempre tem que dar mais. Se sobrar, ótimo. Você tem que é profissional, pode levar aquela sobra, porque você sabe que daquele cliente você não tomou prejuízo, mas você pode tomar prejuízo no outro cliente. Entendeu? Nós não somos perfeitos. Nós não devemos abusar dos nossos clientes, mas temos que trabalhar com estratégia também. Certo? Eu acho isso daqui é a minha opinião que eu tenho para dar como profissional, como pessoa, como amigo dos que estão aqui, que é profissional também, que estão iniciando, certo? E como arquiteto que já tem um conhecimento com a elaboração de projeto elétrico. Essa daqui é a minha opinião, certo? Se eu tiver errado algum ponto, alguma colocação, ofendendo algum colega, coisa do tipo, eu peço minhas desculpas, mas eu acho que isso daqui é o que eu tenho para contribuir e para ajudar, porque é a nossa profissão, isso é uma responsabilidade nossa. Quando fizermos o projeto de elétrica da fogo, nós seremos primeiro responsável para depois chegar no porquê deu fogo. Nós é primeiro responsável. Então, agradeço a todos e a todas e desejo um ótimo quinta-feira para todos e a todas. Que Deus nos conduza por um caminho melhor. Ok? Pois então, gente, ótima colocação de todos vocês, do Juscar também, é aquilo que eu comentava, né? Se você tem um projeto elétrico, você sabe as interferências hidráulicas, outras diferentes colunas, seja o que for. Quando não tem um projeto, não é uma residência, esse exemplo que ele citou agora, a residência antiga, você não tem essa precisão toda. Então, eu percebo a preocupação de nós aqui, de vocês profissionais de elétrica, de evitar desperdício, de evitar faltar material, né, de evitar também que sobre demais. Então, mas tem essas diferenças, todas essas questões, essas intempéries, essas coisas que não estão previstas. Porque se o projeto foi estudado, se o local foi estudado, tem coisa. Caso não, nós que vamos ali consultar o cliente, não sabe a dificuldade, não sabe a coluna, não sabe se o produto tem condição. Então, tudo isso que foi mencionado aí para buscar são exemplos reais, são exemplos práticos, de que o profissional, com o tempo, ele vai adquirindo essa habilidade, essa percepção
e ver como é que deve proceder, mesmo não havendo projeto, certo? Né? Para não sobrecarregar de adulto e outras coisas mais. Tá bom, gente? Pessoal, chegamos ao fim da nossa live, esgotamos o nosso tempo. Quero agradecer ao professor Reginaldo por essa tarde conosco, de muito conteúdo. Eu tenho certeza que vocês aprenderam um pouco mais. Continuem estudando. A gente está se esforçando aqui para oferecer conteúdo para vocês diariamente. Temos várias lives agendadas e vamos divulgar para vocês no decorrer da semana. Lembrando que a live de porcelanato líquido, que aconteceria amanhã com o professor Ivo, foi cancelada. Nós faremos uma remarcação e sinalizaremos para vocês. Ele teve uma indisponibilidade, infelizmente não vai poder estar conosco, tá? Dúvidas, temos os nossos grupos de WhatsApp. Se ficou alguma dúvida ainda, se tem alguma questão que vocês não conseguiram perguntar e a gente vai precisar encerrar agora por causa do horário, mandem lá nos grupos que a gente vai passar para o professor e ele responde para vocês, ok? Muito obrigada, professor. Pode fazer a finalização. Gente, foi um prazer estar com vocês. Gostei do grupo, o grupo realmente participativo, com ideias, criativo. Então, acho que é isso aí. Não só ouvir, mas participar, trazer experiências. Realmente foi muito interessante para mim também, creio que para vocês, tá certo? E havendo necessidade, como a Marlene falou, estou disponível, vocês podem entrar em contato. Até mais, pessoal. Tchau. Obrigada.